Seja bem-vindo ao canal Leitura Diária. Vamos fazer uma pequena oração antes de acompanharmos este vídeo. Repita comigo em forma de aceitação. Senhor Deus, Tu és bondoso e maravilhoso. Te agradeço por essa oportunidade, Tu capacitas aquele quem te busca com sinceridade. Quero te pedir nesta pequena oração, me abra o entendimento para que eu possa enxergar as Tuas maravilhas. Tudo é Teu. Que tudo se faça segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. A responsabilidade de como ouvirmos, e a maneira que ouvimos a palavra, determina os resultados que a palavra de Deus pode produzir em nós. É importante buscar o entendimento, a compreensão espiritual, dos textos e contextos da palavra. A palavra de Deus fala sobre as sementes que caíram em solos diferentes, 4 tipos de solo na verdade, e que não é o tipo de solo que uma pessoa é, que determina a forma como ela irá ouvir. É a maneira de como ela ouve a palavra que determina o tipo de solo que ela será. Assim como você reserva um momento para lazer, compras e outras atividades, reserve este momento para a meditação desta palavra. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, para seres avisado dos novos vídeos. Marcos capítulo 10, tradução Almeida, revista atualizada 1993. Jesus atravessa o Jordão. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo, ele as ensinava, segundo o seu costume. A questão do divórcio. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu, que vos ordenou Moisés? Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher, serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Jesus abençoa as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará nele. Então tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. O jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém é que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no mundo por vir, a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos, primeiros. Jesus ainda outra vez predisse a morte e ressurreição. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões.
E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias, ressuscitará. O pedido de Tiago e João. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto porém ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Concluímos, portanto, que Jesus está cada vez mais aprofundando seus ensinamentos e trazendo aos seus discípulos e nós, valores e princípios eternos do seu reino inabalável, que está chegando. Ele confronta fariseus e seus questionamentos acerca da moral de um divórcio e nos ensina que o perdão, a lei do amor, cancela toda a lei dos homens, até mesmo de Moisés. Ele mais uma vez dá lugar às crianças, entregando a elas o seu reino, nos mostra como seremos o maior, ao servirmos, como ele mesmo fez, ao próximo, amando e fazendo o bem. Por fim, retira a cegueira de Bartimeu, este homem que nos dá o exemplo de nunca nos calarmos, afinal, o filho de Davi, o Messias, estava passando por ali.